Fala pessoal do canal, tudo bem? Mais um vídeo, mais uma aula. Aula de hoje, reformas religiosas, centrando a nossa atenção principalmente na reforma luterana. Vamos falar dessa personagem, Martinho Lutero, a influência dele, o contexto da época principalmente, o que vai levar a essa reforma, beleza? Like no vídeo, ative o sininho, hype esse vídeo, compartilha. Estamos com a meta dos 300 inscritos até o final do ano. Estamos com 240 e poucos aí, da última vez que eu vi. Então, se você puder compartilhar com um amigo, às vezes tem que estudar para uma prova, para um vestibular, manda essa aula para ele, beleza? Bom, esse é um pedido que nós tivemos aqui no YouTube. Então, como eu disse, sempre estou interagindo com vocês no TikTok, Instagram e YouTube. Gostaria de ver algum tema? Comenta aí que eu gravo de prontidão as aulas aí com o maior prazer. É muito legal receber as sugestões aí de vocês, de aulas que vocês precisam. Deixa eu arrumar minha careca e vamos lá. Bom, contexto da época, que período nós estamos falando? Estamos falando aí do final da Idade Média, na Baixa Idade Média, então vou pegar do século XI ao século XV e início da Idade Moderna. Por que eu chamo de Baixa Idade Média? A ideia de Baixa Idade Média, ela vem do Iluminismo, para dar uma ideia de declínio, onde as coisas começam a colapsar na Idade Média. Né? Nós temos o feudalismo entrando em declínio e vamos ter aí futuramente um Estado Nacional moderno absolutista. Mas até esse presente momento, até nós chegarmos no Estados Nacionais modernos, o absolutismo que a gente chama, nós temos dois tipos de poderes que são extremamente importantes você saber. Que nós temos um poder espiritual e um poder político. O poder político se concentra na mão de um líder nacional, a nível nacional, né? Um poder global e um poder nacional. O poder global pertence à igreja, e a igreja detinha muito poder naquele período, né? Aí século XIV, começo do século XV. Então nós temos uma igreja com um poder espiritual. Não é à toa que você vê as imagens dos reis da época, quando nós chegamos no absolutismo, é muito comum você ver ilustrações de reis com um cetro e uma espada. Por quê? Porque isso remete que ele tem tanto o poder político, o poder nacional dele, dentro do território dele, quanto um poder global, que seria o poder espiritual, tá? Então nós vamos ter isso daí. Porém, nesse contexto também, mesmo a igreja tendo muito poder, nós temos uma insatisfação popular e intelectual muito grande devido a algumas coisas. Primeiro, a gente vai comentar aqui da questão da simonia, que é venda de artigos religiosos. Mas atenção, não é só o artigo religioso que entra em simonia, né? A suposta venda de artigos sagrados, que seriam relíquias, gotículas de sangue de um santo, um pedaço da veste. Eu tenho uma lasca de madeira, da madeira que foi utilizada para fazer a cruz de Cristo, eu vendo, você pode ser salvo, mas também entra nessa simonia o que nós entendemos como nepotismo, que é o quê? A venda de títulos da igreja, investiduras leigas, né? A venda de títulos da igreja, bispos, clérigos, sendo vendido para crianças. Nós vamos chegar no final da Idade Média tendo momentos em que um bispo da igreja teria 7 anos de idade. O Jorge Minuart, no seu livro 1000 anos de Idade Média, ele fala a respeito disso, de registros de bispos que tinham 7, 8 anos, porque pertenciam a uma família e teve esse título comprado, né? Então não é só os artigos sagrados, muita atenção nisso. Quando eu falo em simonia, é a venda de artigo religioso, mas eu também estou falando da venda de títulos clericais, venda de títulos religiosos, beleza? Outra coisa que nós temos aí é o renascimento. Sempre que você pensar em renascimento, lembra que está voltando algo, está renascendo algo. Aqui no caso, cultura greco-romana, né? O que isso implica? Idade Média, Baixa Idade Média, o foco é a salvação coletiva. Eu preciso da minha família, eu preciso da minha comunidade para ser salvo. O renascimento, ele vai trazer o humanismo, que é o quê? O homem no centro do pensamento. Eu pensar como homem, né? Homem que eu digo principalmente a espécie humana. Enquanto nós tínhamos com a igreja no poder, nós vamos ter aí um teocentrismo, que seria o Deus no centro. Mas quando eu falo assim, você pode pensar, professor, legal ter o Deus no centro do seu pensamento. Sem dúvidas. Mas no caso da Idade Média, esse Deus no centro do pensamento é não eu pensar em Deus, mas eu buscar pensar como Deus. Então, quando vem essa crise intelectual, o Renascimento ele começa a responder perguntas que a igreja respondia de outra maneira, oferecendo uma alternativa. Bom,
nesse ambiente de ebulição, de transformação que é acontecendo, hoje, né, nós vamos falar de uma figura aí central que é Martinho Lutero. Ele nasce na Alemanha, ele se torna monge agostiniano e professor de teologia na Universidade de Wittenberg. Tá? Ele vai estudar as Sagradas Escrituras e vai começar a questionar certas práticas da Igreja Católica. Nessa ideia de buscar resposta por uma própria angústia espiritual dele, ele vai questionar muito a questão do celibato clerical, né, a ideia do padre não poder se casar, e também, para ele, o ser humano era tão pecador que nenhuma ação humana seria capaz de garantir sua salvação. Né? Então, no dia 31 de outubro de 1517, ele vai tomar a atitude de fixar suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Tem fontes que dizem que ele não pregou, que é uma forma de dizer, outras que ele pregou. Aqui para nós é indiferente, mas nós vamos trabalhar com a ideia de que ele foi lá na prática mesmo e pregou as 95 teses. Né? Foi um documento que era redigido em latim e ele foi traduzido rapidamente para o alemão. Né? Ele condenava o abuso do clero, que foi isso que eu acabei de falar, essa venda de simonia, venda de títulos. Ele vai criticar principalmente isso, a venda de indulgências, né? Cartas que poderiam garantir a salvação. A ideia central dele é de que a salvação ela não pode ser comprada. É um dom gratuito de Deus. Você não merece a salvação. Né? É alcançado unicamente pela fé. Somente a fé pode salvar. Nenhum esforço humano consegue. Né? É o princípio da sola fide, que seria somente a fé salva. Né? Porém, nós vamos ter aí a resposta da Igreja Católica. O Papa Leão X, olha só, nós estamos no 14º, o Papa Leão X pediu que o Martinho Lutero ele explicasse isso, né? Mas vale lembrar vocês que a gente vai ter a dieta de Worms, esse negócio do Martinho Lutero ir lá e explicar as ideias de reforma dele. Né? Seria mais ou menos assim, só que na prática não foi uma coisa, o Martinho Lutero achou que ele ia chegar e ia poder expor os pontos dele, do que ele acha que deveria ser mudado na igreja. Só que quando ele chega em Worms para essa dieta, que é uma reunião que convoca até mesmo o Papa e o Rei, por isso que nós chamamos de dieta, na verdade, foi uma troca de desafios lá entre Papa e Martinho Lutero. No final, né, num ato de desafio, o Lutero ele vai queimar a bula papal em público, que ameaçava ele de excomunhão. Daí ele foi expulso da igreja de fato. Né? Em 1521 ele foi convocado de novo a essa dieta de Worms, e daí o Sacro Império Romano Germânico, que presidia, né, do imperador Carlos V, e ele foi excomungado a partir disso. Na ideia de que seria um momento para se retratar, para falar a interpretação dele, não deu certo, né? E durante esse período de isolamento, ele vai ser isolado, né? Ele vai ser expulso, ele vai receber proteção do príncipe Federico, o sábio da Saxônia, né? Ele vai ser levado para o castelo de Wartenberg, e durante esse período de isolamento em Wartenberg, ele vai realizar a tradução do Novo Testamento do latim para o alemão, coisa que até aquele período não acontecia, que é o quê? A tradução para a língua nativa. Antes o evangelho era só em latim. Quando ele traduz a Bíblia, o que ele está fazendo? Ele está dando a possibilidade da população alemã, por exemplo, ter a sua própria Bíblia e a partir disso ter sua própria interpretação. Então esse passo de Martinho Lutero, ele foi importante, porque daí vai vir a questão da imprensa e a partir desse movimento dele, começa um processo de alfabetização para que eu pudesse ter minha própria interpretação da Bíblia e não depender mais de um sacerdote. Né? Então nós temos a sola fide, que é somente a fé, né? Somente a fé pode salvar alguém. Nós vamos ter sola scriptura, que é somente a escritura. A Bíblia é a única fonte. Né? Martinho Lutero acredita que qualquer coisa fora a Bíblia não conta, né? Como por exemplo a tradição. O que é muito grave se a gente for ver do ponto religioso, porque ele exclui totalmente uma coisa que na história é extremamente importante, que é a tradição oral, verbal. Né? E ele vai falar também a respeito do celibato, de todos os cristãos terem acesso e direito a Deus, eliminando a necessidade de um sacerdote. Ele vai ter muito apoio, contexto político da época para você saber, ele vai ter muito apoio dos reis da época, justamente por conta desse poder global e desse poder nacional. Então vocês vão ficar do lado de alguém que poderia enfraquecer o poder do Papa.
né, desse poder a nível universal. Então, os 6 ficam do lado de Martinho Lutero. Por isso que ele vai ganhar força, né? E depois a gente tem aí, por exemplo, na Suíça, o João Calvino, na Inglaterra, o Henrique VIII, e por aí vai, né? E daí nisso Roma vai romper relações com países como esses que eu citei por razões pessoais e políticas, né? Ideológicas. Mas é Martinho Lutero que traz isso. Like no vídeo, se você ficou até o final, comenta aí se você quer ver alguma aula, compartilha esse vídeo, hypa que me ajuda muito e ative o seu sininho. Muito obrigado e até a próxima aula. Tamo junto!